Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as competições do segundo semestre da Federação Gaúcha, que são a Copa FGF, a Copa da Federação Gaúcha, troféu Rui Carlos Osterman nesse ano. Cada ano ela tem um nome de alguma personalidade do estado. Esse ano é de um jornalista que trabalhou por muitos e muitos anos aqui na crônica do nosso estado. Por isso, o troféu Rui Carlos Osterman. E vamos falar também um pouquinho sobre a terceira divisão gaúcha, que ela dá a vaga aos dois finalistas na divisão de acesso, na segunda divisão gaúcha. Então essas competições acontecem no segundo semestre. Elas vão iniciar no decorrer deste mês de setembro. Então a gente vai falar um pouco, explicar um pouco para vocês os clubes que participam, o regulamento, como é que vai funcionar estas competições. A Copa da Federação está prevista o seu início para 17 de setembro e a Terceirona Gaúcha tem o seu início previsto no final de semana do dia 20 de setembro. Falando um pouco sobre a Copa da Federação Gaúcha, ela dá uma vaga para o campeão na Série D de 2026. O prêmio dela é a vaga. A federação ajuda os clubes nos custos, com arbitragem, transporte e tudo mais. Ela presta algum auxílio. Premiação financeira na Copa não, no momento, até esse momento, neste ano, não tem premiação financeira. A premiação é realmente pro campeão, a vaga na Série D da próxima temporada. Nós teremos esse ano 8 equipes participando, seriam 9, mas temos que citar aqui que o São José, de Porto Alegre, que foi rebaixado para a Série D no Campeonato Brasileiro, acabou desistindo, então o São José não vai participar. Então serão 8 equipes, se jogarão todos contra todos, então 7 rodadas na primeira fase, para depois conhecermos os classificados. O primeiro e o segundo colocados, no final das 7 rodadas, estará classificado diretamente para as semifinais da competição. É uma maneira de reconhecer, o mérito. E do terceiro ao sexto, eles farão um mata-mata para definir os dois classificados para completar a semifinal. Então o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, mando de campo da melhor campanha no jogo de volta, e depois os dois classificados vão se juntar lá para enfrentar o primeiro e o segundo, para definir a final da competição. Os clubes participantes, então, depois da desistência do São José, são o Internacional de Porto Alegre e o Juventude, as equipes de primeira divisão, que jogam a competição com equipe sub-20. E ainda teremos, então, equipes da divisão de acesso que participam, o Brasil de Pelotas, o Pelotas, o Aimoré, o Esportivo de Bento Gonçalves, o Gaúcho de Passo Fundo e o São Gabriel de São Gabriel. Serão os 8 participantes.
Então aí já apresentada a explicação de como vai funcionar e os clubes participantes para vocês ficarem atentos. Durante o andamento da competição a gente vai trazendo mais informações do andamento, alguns resultados, algumas análises sobre a competição e sobre as equipes participantes. Já a terceirona gaúcha, a terceira divisão gaúcha, ela tem 9 equipes que vão participar. Lembrando que apenas os finalistas garantem vaga na divisão de acesso. Ela foi dividida em 2 grupos. Ela é um pouco diferente o regulamento dela. Ela tem 2 grupos, um grupo com 5 equipes e outro grupo com 4 equipes. Eles meio que tentaram dividir por região. E então vamos agora falar sobre as equipes. São equipes menores, tem algumas mais tradicionais que também participam, que infelizmente estão na terceira divisão já há algum tempo, tentando voltar. E outras equipes menores que estão tentando crescer no cenário estadual e tem que começar pela terceira divisão. Nós teremos um grupo com 5 equipes, formado pelo Guarani de Venâncio Aires, a Apafute de Caxias do Sul, o Futebol Clube 1992 de Carazinho, o Nova Prata de Nova Prata e o Novo Horizonte de Esteio. Esse é o grupo com 5 equipes. No outro grupo, 4 equipes, com São Paulo de Rio Grande, o Rio Grande e o Rio Grandense, as 3 equipes da cidade de Rio Grande, e, completando o grupo, o São Gabriel de São Gabriel. São Gabriel que também disputa a Copa FGF e disputa a Terceirona Gaúcha. Então essas competições de segundo semestre poderiam, quem quisesse, tivesse condições estruturais e financeiras, participar das duas, no caso dessas equipes. E apenas o São Gabriel, que participa da Terceirona, que vai disputar a Copa FGF também. Na Terceirona, algumas equipes tradicionais como o Guarani de Venâncio Aires, o São Paulo do Rio Grande e o próprio São Gabriel, que já estiveram há não muito tempo na divisão de acesso, despontam como favoritas. Mas as outras equipes podem sim surpreender. Mas pela dificuldade da competição, acredito que entre essas 3 equipes, ou mais alguma surpresa, mas acredito que entre essas 3 equipes, que nós teremos os finalistas que estarão na divisão de acesso da próxima temporada. São Gabriel, São Paulo do Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires. Na Copa Federação Gaúcha, na Copa FGF, o Inter e o Juventude jogam com a equipe sub-20 e até porque não disputam as vagas, né? Porque eles já têm campeonato nacional. Acredito que favoritos, assim, despontando no momento, o Brasil de Pelotas. A gente vai falar mais sobre ele em próximos conteúdos, porque está se transformando em SAF e está recebendo investimentos. O próprio Aimoré, que chegou até a semifinal da divisão de acesso
não conseguiu o acesso, mas fez uma boa campanha, manteve jogadores daquele grupo. Então, na minha opinião, são dois importantes candidatos, além do Pelotas, por toda a sua tradição, mesmo com toda a dificuldade. Acredito que sejam favoritos a brigar por esta competição, por esse título, para ter a vaga na Série D da próxima temporada. Lembrando, a Copinha, só o campeão terá a vaga garantida na Série D da próxima temporada. E na Terceirona Gaúcha, os dois finalistas estarão na divisão de acesso da próxima temporada. E uma última informação, só lembrando que no próximo final de semana volta o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Juventude vai receber no domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, o Flamengo por mais uma rodada. Espero que tenham gostado do conteúdo, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem, para que o trabalho cada vez mais chegue ao maior número de pessoas. Até o próximo conteúdo.